Recebo aqui com muita satisfação o professor Beni Stickler, que é o nome do Krav Maga em nossa Minas Gerais. Muito boa tarde, professor Beni. Boa tarde. Fui um pouquinho mais perto aí do microfone. É uma satisfação recebê-lo aqui, viu, professor? Satisfação é nossa de estar presente E na também rádio. meu companheiro já de muitos anos de boas reportagens, de boas corridas, capitão Teodoro. Boa tarde, meu capitão. Tudo bem? Tudo bem, Viana, obrigado. Capitão Agradecer Teodoro da a nossa Polícia oportunidade. Militar. Seja muito bem-vindo, capitão. Ok, está falando nesse microfone de Minas, um dos mais importantes que está do Brasil. Obrigado. Muito agradecido. Sejam sempre bem-vindos aqui à Polícia Militar, que é uma grande parceira nossa da Itatiaia e de toda a sociedade. Beni, quantos anos no Krav Maga? Eu tenho 23 anos de Krav Maga. E como professor, 20 anos, que é o tempo que eu trouxe para Minas Gerais. Começamos em Belo Horizonte, hoje já expandimos para outras cidades. Mas você nasceu aqui em Minas? Eu sou de Belo Horizonte. Tá, e aprendeu o Krav Maga onde? Eu morei no Rio de Janeiro, treinei diretamente com o mestre Kobe, que é o israelense que trouxe o Krav Maga de Israel para cá, no início da década de 90. E até hoje estou treinando com ele. Uma vez por mês a gente vai fazer treinamentos especiais junto com ele, treinamentos para instrutores e seminários, palestras. Sempre estamos ligados com o mestre Kobe, que é o presidente da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Muito bem. Talvez seja interessante a gente explicar para as pessoas, né, como surgiu o Krav Maga. Né? Qual é a base dessa luta que conquistou tanta gente hoje em Minas Gerais? O Krav Maga ele tem uma base militar. Ele foi desenvolvido na década de 40 por um homem que chamava Emil Lichtenfeld, que foi um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Inclusive fez parte de um grupo de resistência que lutou isso contra os nazistas na época da Segunda Guerra. E depois ele participou na fundação do Estado Judeu, que ficou independente em 1948, mas naquele momento já sofria. Os judeus daquela região já sofriam atentados dos muçulmanos sob uma dominação britânica. Quem dominava a região eram os britânicos. Tá? E todo mundo sabe da história de Israel. Foi eu estou falando da história moderna, claro, né, a partir de 48. Sim. Tiveram grandes Desde guerras. que o brasileiro Oswaldo Aranha assinou, né? Sim. Voltou pela Constituição do Estado de Israel. E a partir daí tiveram grandes guerras e o Krav Maga ele foi adotado como filosofia de defesa das Forças Armadas. Até 1964 era uma técnica estritamente militar, e a partir de 64, quando o IME começou a sair das Forças Armadas, ele começou a desenvolver a técnica no mundo civil. Em Israel, até 1980 estava só dentro de Israel, e a partir de 1980, Israel começou a treinar grupos de segurança fora de Israel, e a partir daí entrou no mundo civil fora também. Primeiro nos Estados Unidos, França, e no Brasil chegou em 1990, por intermédio do mestre Kobe. Ela tem base, por exemplo, no karatê, no judô, ou ela é uma mescla de vários estilos? Na verdade, o criador do Krav Maga, ele foi atleta de luta greco-romana e boxe inglês. E ele teve muita influência do pai dele, que era policial na cidade dele, em Bratislava, na Eslováquia. Foi responsável em técnicas de mobilização e cacetete. Junto com a realidade que o IME encontrou nos grupos de resistência, no cenário que ele encontrou quando ele foi para Israel, toda essa experiência fez ele desenvolver. Não foi simplesmente, vou juntar uma coisa com outra e vou criar. Foi uma necessidade de sobrevivência e um dom que ele recebeu para poder criar o Krav Maga. Agora, você tem golpes parecidos, né, de algumas outras artes marciais, porém o Krav Maga não é uma técnica esportiva. Você não tem competição entre os praticantes. E quando a gente fala defesa pessoal, a primeira regra da defesa pessoal é que não existe regra. Você tem técnica, mas você não tem regra. Então, naquele momento que eu já não tenho mais opção, eu tenho que resolver o problema, e eu não tem como negociar, não tem como fugir. Sim. É você ou o outro ali. Eu. Então, às vezes eu preciso morder para me desvencilhar do bandido, ou atingir os olhos, ou a região genital. Então, basicamente, as artes marciais que viraram esportivas hoje em dia, a gente nem considera como defesa pessoal justamente por causa disso. Quando você coloca regra, você limita um pouco o praticante para usar isso em situação real na hora da verdade, na rua. E no Krav Maga não tem isso. A gente sempre treina com esse pensamento de defesa pessoal, que o melhor é não ter que usar. Tá? Que também é Krav Maga, você negociar, você ser inteligente o suficiente para resolver o problema antes que ele vai acontecer. Agora, a gente sabe que a violência no Brasil e no mundo inteiro chegou em nível
altíssimo. E muitas vezes só tentar negociar não funciona, né? Então, o Krav Maga ele veio para suprir essa necessidade. Capitão Teodoro, está no Krav Maga também? Qual é a experiência do senhor? Melhor possível, Viana. Eu estou no Krav Maga desde 2009 e eu quero te falar que uma das melhores experiências, melhores escolhas que eu fiz depois da Polícia Militar, obviamente, foi entrar para o Krav Maga. Que eu me encontrei e, inclusive, uma resposta que em reuniões comunitárias, muitas que eu ia, falando sobre rede de vizinhos protegidos e tal, que me faltava, às vezes, uma ferramenta a mais para poder falar para o cidadão que, além de providências que ele podia tomar para a segurança dele própria, ele poderia também se defender. E eu vim aprender justamente isso com o Krav Maga. Na época, em 2009, procurava uma atividade que pudesse me dar alguma resposta nesse nível físico. Me foi apresentado o Beni nessa época e daí comecei a entender a técnica, a filosofia israelense, de como a coisa é ensinada. E eu vi nisso uma oportunidade também de dar continuidade àquilo que eu já discutia em reunião, que falava com as pessoas, que é o direito que as pessoas têm de se defender. Sim. Ok? Nós estamos passando uma fase no Brasil em que estamos confundindo muito essa questão do direito de defesa com a violência. O direito de defesa é um direito à vida. Sim, não é? claro. Você usa da violência não porque você é violento, mas porque você precisa sobreviver. É um direito seu. Claro. Não é? Nós estamos passando uma fase em que, quando se fala assim, não, porque para acabar com a violência, defesa não, é uma questão própria do ser humano. Não é? Isso eu falo muitas vezes, por exemplo, na televisão, e há educadores que não concordam, há pessoas que... Porque eu, durante muitos anos, lutei o karatê. Meu filho está no Krav Maga hoje porque gosta do Krav Maga. Eu lutei o karatê. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque eu aprendi a me defender. Né? E aprendi, inclusive, a ser respeitado. Não por ser violento, mas porque eu tinha condições, inclusive, de defender o meu lado nessa história toda. Então, às vezes, quando fala assim, está tendo muito bullying na escola, está tendo muita indisciplina numa escola. Até tenho recebido aqui, a gente tem recebido aqui professores de jiu-jitsu, de academias que têm programas em áreas de periferia, onde as crianças têm muito problema de disciplina, que o menino vai para a academia do jiu-jitsu, por exemplo, lá ele aprende a respeitar o mestre, ele aprende a respeitar os colegas, ele aprende a se respeitar e ele muda o comportamento dele dentro de casa. Então eu falo para as famílias assim, olha, para a mãe principalmente que educa um filho menino sozinha, não é? Menino, não adianta a gente querer achar que para que o menino não seja violento no futuro, você não vai educá-lo como menino. Ele é menino. Não adianta, isso aí é da natureza humana. A arte marcial, uma menina numa arte marcial, funciona muito bem. A menina ganha confiança, a menina ganha condição de defesa, não é? Sabe da disciplina em relação a isso. Funciona muito bem. E deve ser a mesma coisa com o Krav Maga, não é, A Ben? mesma coisa. Fora aprender a técnica de se defender, você trabalha outros valores. Então, disciplina, autoconfiança, trabalho em equipe. Então, chega a determinado graduação que eu já ponho os alunos para começar a puxar o aquecimento na frente. Isso, na verdade, dá uma autoconfiança, que vai ser benéfico para outras coisas na vida, para os estudos, até para o trabalho. Então nós temos a comemoração dia 30 de setembro, não é isso? 7 horas da noite. Isso, essa comemoração, na verdade... Sexta-feira? Ela não vai ser só sexta-feira, a gente vai ter um evento grande na sexta-feira. O mestre Kobe vem. O mestre Kobe vai vir, vai ser uma noite de apresentações, de prêmios de honra, exibição do filme institucional da Federação Sul-Americana de Krav Maga. No sábado, a gente vai ter palestra com o mestre Kobe no Centro Mineiro de Krav Maga, que se encontra na União Israelita de Belo Horizonte. E depois nós vamos fazer um treinamento na Praça da Assembleia com os alunos. Então, o endereço está aqui, Rua Jacutinga, 821, no Padre Eustáquio, na sexta-feira, 7 horas da noite. Isso aí. Todos convidados? O problema é lá que a gente tem problema de lotação. E a gente já distribuiu. O evento é gratuito, porém a gente já fez uma distribuição de convites que provavelmente já acabaram. O treino geral, a Mas gente tem no condição de treino receber, geral, né? na Praça da Assembleia, está todo mundo convidado. Que dia vai ser, então? Isso Que vai horário? ser sábado, às 11 horas da manhã. Então vocês estão convidados para conhecer um pouco mais do Krav Maga. Leve seu filho, sua filha, para conhecer sobre a luta na Praça da Assembleia. Sábado, a partir de 11 horas da manhã, uma apresentação gratuita comemorando os 20 anos de Krav Maga
em nossa Minas Gerais. Só agradecer a presença do professor Beni Schickler. Muito obrigado, Beni. Foi um prazer conhecê-lo, viu? O prazer é meu. Já ouvi falar muito aí da sua pessoa. Parabéns. E ao capitão Teodoro da nossa Polícia Militar, muito obrigado, viu, capitão? Obrigado, Viana. Mais uma vez te agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Abraço a todos os instrutores de Minas Gerais, do Brasil, aos meus alunos também da Academia Mais Evolução. É isso aí. E um conselho, não digo, mas talvez uma recomendação aos militares, de um modo geral, não deixem de praticar a defesa pessoal e investir na própria segurança, que é importante em todas as pessoas, de um modo geral. Muito bem, 4h46. Saúde, o capitão Teodoro. Saiu do meu amigo Major Sérgio Dourado, está sempre nos escutando lá no comando da Polícia Militar. Um grande abraço, pessoas por quem tem uma amizade, uma admiração muito